Alax acaba de fechar mais uma parceria, não é mesmo, Lucas? Isso mesmo, Rogério. Acabamos de fechar a parceria com Vita Jardins e iremos atender o condomínio com vários profissionais. Boa, Lucas! Bora então conhecer os postos de trabalho que a Alax fechou aqui no empreendimento. Vamos lá. Fechamos zeladoria, portaria e a parte de limpeza do condomínio Vita. É a Alax, cada vez mais próximo de você. Néder Especial. Apoio Cultural Lax, Portaria e Limpeza. Nesse nome você pode confiar. Néder Especial. Apoio Cultural Lax, Portaria e Limpeza. Nesse nome você pode confiar. Alô Piracicaba, alô Brasil, tá começando mais um Néder Especial. Alô Piracicaba, alô região metropolitana, alô Brasil, estamos de volta, estamos chegando, começa mais um Néder Especial. Nós continuamos ouvindo os candidatos a deputado, a deputada da nossa região. Hoje estaremos ao lado aqui do doutor Douglas Coga, que é candidato a deputado federal pelo Partido Novo. Doutor Douglas, que é médico formado pela USP de Ribeirão Preto, estudioso, muitas especialidades concluídas no Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto. Hoje é membro titular do Colégio Brasileiro de Cirurgia, da Sociedade Brasileira de Coloproctologia ou Coloproctologia e também do Colégio Brasileiro de Cirurgia Digestiva. Possui certificação em cirurgia bariátrica e auditoria médica. É paulistano, casado com a professora de enfermagem Luciane Sanches, pai de 2 filhas e pela primeira vez se apresenta como candidato postulante a uma vaga na Câmara dos Deputados em Brasília. Dr. Douglas Coga, prazer em recebê-lo aqui, seja bem-vindo. Muito obrigado, é um grande prazer estar aqui no seu programa, Néder. Espero que eu possa esclarecer muitas dúvidas, trazer um pouco de informação, me apresentar como pessoa que sou, cidadão que sou, inclusive indignado com a situação política que está no país e por isso mesmo estou disponibilizando meu nome como uma opção para o cidadão, principalmente aqui da região de Piracicaba, para que as pessoas possam fazer uma escolha consciente, sábia, que possamos realmente melhorar aí aquele elenco, naquele palco que a gente tem encontrado em Brasília. O senhor vai ter ali muito trabalho uma vez eleito, porque ali, como se diz aí na linguagem popular, é um ninho de cobras, né? Eu vou ter que ser um encantador de serpentes, talvez como foi falado lá no debate recentemente. Realmente lá é um desafio. Eu tenho costumado a dizer para as pessoas que, infelizmente, o Congresso Nacional tomou características que atraem muitas pessoas desonestas para aquele lugar.
Porque é um lugar que você vai, consegue fazer sua vida, permanecer lá, e mesmo que você seja pego fazendo alguma coisa errada, parece que a punibilidade não está presente, né? Então as pessoas conseguem escorrer através dos dedos da justiça e, infelizmente, esse é um ambiente que atrai pessoas, às vezes, não tão bem intencionadas. Não são todos, tem muita gente boa lá no Congresso, mas não são a maioria, né? Então isso aquele lugar atrai bandido, que a gente fala. Então nós precisamos um movimento para trocar essas pessoas e transformar aquilo lá um lugar que atraia pessoas boas, que estejam realmente preocupadas com a população. Doutor Douglas, o senhor é da área médica, profissional da área da saúde, médico na área digestiva, não é? Cirurgia digestiva. Eu estou vendo aqui que o senhor é especializado e é certificado na área de cirurgia bariátrica. Cirurgia bariátrica, aquela popular cirurgia de redução de estômago, não é? Isso mesmo, isso que mesmo. teve ali uma técnica bastante revolucionária quando surgiu e hoje ainda ela se atualiza, sempre tem uma novidade nessa intervenção cirúrgica, né? Isso mesmo. Obesidade não é uma novidade, mas ela se tornou um problema mundial, né, epidemiologicamente dizendo, assim, na população, ela foi se tornando muito mais prevalente, principalmente nos países ocidentais, e já tentaram lá no passado inventar umas modinhas, né, até de costurar um pouco a boca para não deixar a pessoa comer e tal, alguns procedimentos um pouquinho aí realmente mais medievais, a gente diz, né. Depois veio uma opção, que é uma modificação de uma cirurgia antiga, que hoje a gente chama de bypass, que é você reduzir o estômago aí, que tem uma capacidade de 1,5 litro, 2 litros, para mais ou menos 50, 70 ml, né? Então bastante redução, e fazer um desviozinho no intestino. Antes achava-se que era só um fator mecânico, não comia e emagrecia. Hoje a gente sabe, a cirurgia inclusive ajudou muito a gente a entender os fatores hormonais que acontecem com a operação. E hoje ela ainda é muito importante nas pessoas que não têm sucesso no emagrecimento através de mecanismos clínicos, né, através de remédios. Apesar de que parece que muitas novidades têm aparecido na área da farmacologia, né, na área de medicações, e existem remédios hoje que chegam a beirar os resultados que a gente tem hoje com cirurgias, né? Agora, as pessoas que têm problemas de colesterol, diabetes, entre outras comorbidades, essa cirurgia ela resolve o problema, né? Resolve bem. É claro que os pacientes que têm uma diabetes mais de longa data, assim, às vezes ele não consegue resolver 100% dela, pode sobrar aí uma intolerânciazinha à glicose, alguma resistênciazinha ali. Mas assim, de forma muito relevante, a cirurgia ela é voltada não só para uma questão de perder peso, né? Mas é para reduzir todas as doenças e os riscos que estão envolvidos quando você está acima do peso recomendado. Agora, o Brasil é um país interessante, né? A pessoa está lá obesa, você vê que está extremamente acima do peso, vem alguém lá e diz, olha só que saúde, esse come bem. Às vezes o cara nem come o suficiente para estar daquele tamanho, é uma questão hormonal, não é isso? Existem hoje várias pesquisas, inclusive analisando a questão da flora bacteriana intestinal, hoje a gente chama isso de microbiota, e que parece ter uma influência importante também nessa questão do peso, né, da questão da obesidade. E esse é um conceito muito interessante, porque nós médicos, as pessoas que estão mais envolvidas nessa questão, nós consideramos o paciente obeso, muitas vezes ele é desnutrido. Ele não é bem nutrido. Olha só. Ele só está acima do peso, mas quando você vai fazer os parâmetros clínicos, quando você vai ter que fazer um procedimento, o jeito do médico encarar esse paciente é como ele é desnutrido, na verdade, né? São algumas coisas que às vezes confundem a cabeça das pessoas, mas esses são os conceitos mais modernos acerca da doença. Doutor Douglas Koga, o senhor é candidato a deputado federal, o senhor é médico, bastante conceituado, bastante experiente. Eu gostaria de querer te perguntar sobre como é que o senhor interpreta hoje o posicionamento que o governo federal teve com relação à pandemia e também com relação ao posicionamento das vacinas. O senhor acha realmente que houve ali um descaso ou houve um trabalho de atenção? Poderíamos ter tido uma melhor atenção a essa questão da pandemia? E aproveito também para te perguntar
a questão do governo de São Paulo, fica em casa, as medidas que foram tomadas. Como profissional da saúde e alguém que vai estar lá em Brasília representando o nosso estado, como é que o senhor avalia esse período que ainda não acabou, não é? Mas ainda podemos já, a partir de agora, fazer uma avaliação dessa etapa mais crítica que ficou para trás. Legal, legal. Eu acho muito importante a gente tentar separar os momentos históricos que tivemos durante a pandemia. Porque uma coisa é você fazer uma tomada de decisão em cima de uma doença nova, desconhecida, sem antecedentes, né? A gente não tinha nada previamente similar a isso, e os atores, né, os gestores, as pessoas que precisavam tomar decisões rápidas, acabaram sendo pegas ali de calças curtas, alguns mais, outros menos. A gente tem uma crítica muito ferrenha com relação ao governo do estado por ter liberado o carnaval naquela época também, né? A gente já tinha uma noção de que a coisa estava vindo. 2020. Mas infelizmente aí, por uma série de conjunturas, é o que eu falo, né? O cara lá está para tomar a decisão, né? Tomou a decisão, ela foi, acho que equivocada nesse ponto. Não sei qual a quantidade de informações que ele tinha naquele momento para fazer essa tomada de decisão, mas olhando retrospectivamente, a gente sabe que foi uma tomada de decisão ruim. Com relação ao governo federal, acredito que houve muita interferência também nessa questão das tomadas de decisão no governo federal, né? Então a gente teve alguns fatores interferentes e eu acho que quando a gente vai falar de saúde, medicina, é um assunto técnico, pesado, difícil de entender. Quando a gente vai falar de epidemiologia, esses assuntos muito complicados, né? Probabilísticas de saúde, como é o comportamento de determinadas doenças na população, como ela se espalha, como ela se transmite, né? Qual que é o comportamento que a população tem que ter para cada tipo de doença, cada tipo de enfermidade. Quando você põe um político para decidir isso, o cara não entende nada do que você está falando, né? E eu acho que acabou sendo politizado a tomada de decisão. E esse tipo de coisa precisava ter um pouco de ser delegada para os técnicos, que a gente fala, né? Então, você tinha lá um ministro da saúde lá, que era o Mandetta na época, né? É médico, ortopedista, mas médico, mas eu acho que também ele foi um pouco contaminado pela questão ainda da interferência política. E aí, posteriormente, ficou uma guerra, basicamente, de versões ali com relação ao governo federal com o estado de São Paulo, que acho que não ajudou em nada. E o processo de fechamento, como você comentou, é uma coisa que a gente hoje, olhando para trás, é ruim você ser engenheiro de obra pronta, né? Engenheiro de obra pronta, né? Chega lá e depois. Mas a gente tem que ter um olhar crítico para não repetir alguns erros que foram cometidos num eventual futuro que possa acontecer alguma coisa similar. Então temos que ter um olhar carinhoso, analisar tudo o que foi feito e aprender com isso. Eu acho que o processo de fechamento econômico que a gente teve foi muito pesado e não gradativo, porque assim, a doença estava chegando lá por São Paulo e Rio de Janeiro, assim, e a gente mandou a cidade de Rosana, que fica lá no Oeste Paulista, fechar, né? Então assim, não tinha chego nada lá, tá? Por mais globalizada que seja, né, a população, as vias de escoamento de produtos, o risco que existe desse tipo de transmissão, mais por causa das rotas comerciais e tais, mas acho que a coisa poderia ter sido feita mais num degradê, né, pra gente, porque aí quando acabou aqui, lá estava fechado e assim, não podia abrir do mesmo jeito, então isso prejudicou muito a economia, né? Então acho que assim, eu tenho uma série de considerandos a fazer sobre isso, né? Mas eu acho que o que é mais importante para todo mundo aqui é observar o que foi feito, aprender com os seus erros e no seu futuro escolher os políticos de uma forma um pouco mais consciente para que a gente possa ter aprendizado e resultados muito melhores no desempenho de um futuro desafio de saúde como esse. Agora, a vacina é uma grande conquista, né, nesse certeza. sentido, né? Ela fez a diferença, né, doutor? Vacina, isso é inegável, né? O que a gente tem que entender é que quando a gente está falando de tratamento de pessoas individualmente, então quando eu estou tratando de um indivíduo no consultório, no hospital, isso aí é uma coisa mais personalizada, né? Um tratamento é personalizado para aquele indivíduo. Então, nem sempre o mesmo tratamento funciona para uma série de pessoas diferentes. A gente precisa ter pequenas adequações na conduta médica para que você possa ter um melhor resultado para aquela pessoa, tá? Vacina é uma medida sanitária de saúde para fazer uma
uma proteção em massa das pessoas, tá? Então ela não é tão personalizada, tá? Então a gente sabe que quando você vacina 10 mil pessoas, às vezes uma delas vai ter uma reação adversa, uma delas vai ter uma alergia, uma delas pode ter uma série de pequenas complicações que existem na aplicação da vacina. E quando você vacina 10 milhões, 100 milhões de pessoas, esse número é percentual, né? Então ele se apresenta de uma certa forma mais expressiva, né? Mas a vacina com certeza teve um resultado de reduzir os impactos que a pandemia teve aí na população de uma forma geral, né? Todas as vacinas elas se apresentam de forma protetiva da população, tá? Então é uma ação de proteção populacional, tá? Apesar de ela ser aplicada no indivíduo, a gente entende que ela protege a população como um todo. Porque, inclusive, ela protege aquelas pessoas que não podem tomar vacina. A pessoa que está fazendo quimioterapia, que toma imunossupressor, às vezes está tomando imunobiológico. Então, tem uma série de pessoas que têm problemas aí de doenças que afetam o sistema imunológico. Essas pessoas não podem tomar vacina. Mas se as pessoas que estão ao redor dela tomaram, essa pessoa ela tem uma barreira de pessoas em volta delas que impede que ela fique doente. Então, essa é a importância. Uma cadeia de proteção, né? Perfeito. Dr. Douglas Coga conversando conosco, ele é médico, é candidato a deputado federal pelo Partido Novo, está hoje aqui com a gente, trazendo aqui as suas ideias e fazendo aqui uma conversa muito agradável. Nós vamos para um pequeno intervalo, nós já voltamos para dar sequência nessa nossa entrevista no Néder Especial de hoje. Um instante só, a gente já volta. Néder Especial. Apoio Cultural Lax, Portaria e Limpeza. Nesse nome você pode confiar. Alô Piracicaba, alô Brasil, está começando mais um Néder Especial. A Lax acaba de fechar mais uma parceria, não é mesmo, Lucas? Isso mesmo, Rogério. Acabamos de fechar a parceria com Vita Jardins e iremos atender o condomínio com vários profissionais. Boa, Lucas! Bora então conhecer os postos de trabalho que a Lax fechou aqui no empreendimento. Vamos lá. Fechamos zeladoria, portaria e a parte de limpeza do condomínio Vita. É a Lax, cada vez mais próximo de você. Néder Especial. Apoio Cultural Lax, Portaria e Limpeza. Nesse nome você pode confiar. Muito bem, nós vamos prosseguindo a nossa entrevista aqui com o Dr. Douglas Coga. Dr. Douglas é candidato a deputado federal pelo Partido Novo.
o Partido Novo, que é um partido que tem por característica recusar o fundo partidário e fazer também uma campanha, na verdade, contra o fundo partidário, uma campanha de conscientização. Essa foi uma das razões que te levou para o Partido Novo? Fala um pouquinho sobre essa sua decisão. É a primeira vez candidato e escolheu entrar na política pelo Partido Novo. Por quê, doutor? Legal. É importante isso, viu, Néder? Muito importante. O Partido Novo é o único partido que não usa nenhum dos fundos de financiamento, seja para o partido, fundo partidário, seja o fundo eleitoral para os processos eleitorais. Por quê? Por princípio, né? Porque a gente não acredita que esse mecanismo seja o melhor mecanismo para a gente tornar mais democráticas as eleições. Tá? Então, esse ano aí, todos esses partidos outros estão usando 4,9 bilhões de reais para financiar 45 dias de campanha eleitoral. Então, para fazer santinho, para fazer santão, para fazer bandeira, para botar gente na rua, pagar as caixas de som e etc., botar anúncio nos jornais e tudo mais. 4,9 bilhões de reais. Alguns candidatos na nossa região aqui, né, estão recebendo aí R$500 mil de reais para fazer campanha aqui na nossa cidade. Né? A gente teve até aquele debate presidencial, né, que a candidata, acho que se não me engano lá, uma delas falou que é só um pouquinho que precisa, né? A gente fala que não é pouquinho, né? Ela tem direito de usar R$9 milhões de reais. Gente, são quase 3 mega-senas para 45 dias de campanha. É muito dinheiro do pagador de imposto para ser colocado à disposição, pegar jatinho para poder ir nas campanhas e tudo mais. É muito, como é que fala, desrespeito com o cidadão. Eu sou filiado do Partido Novo, a verdade, desde 2016, porque eu já naquela época que ele foi fundado em 2015, eu já vi que era uma coisa diferente, eu me filiei ao partido. Tá? Mas nunca me lancei porque sempre fiz um trabalho de apoio, sempre ajudei o partido da melhor maneira possível, seja buscando filiados, apoiadores, fazendo campanha. Eu distribuí santinho do Amoedo naquela época aqui no Mercadão, né? Saía na rua junto com alguns colegas que simpatizavam com a ideia do Partido Novo. É um partido liberal, né? Ele acredita nas pessoas, no valor do indivíduo, né? Para ele não ser levado como se fosse uma massa não pensante. Então nós acreditamos no valor do indivíduo como produtor de riqueza. É um indivíduo trabalhando que vai fazer o Brasil crescer. Tá? Não adianta o Estado, né? Quando a gente fala um Estado inchado, pesado, ele acaba só sobrecarregando as empresas, nós, pessoas que trabalhamos com impostos e tudo mais, nós pagamos tudo certinho. Tá? E infelizmente aí o que a gente vê dentro da distribuição é que esse investimento que nós fazemos para o governo nos retornar com saúde, educação, segurança social, segurança jurídica, liberdade para empreender, fazer uma empresa como a sua aqui, a gente fica muito amarrado. Né? E isso nos impede de crescer. Né? A despeito de tentativas de alguns governos serem um pouco mais liberais ou não, a gente tem um Congresso Nacional que às vezes não colabora, eles ficam lá. Né? Então, minha história no partido já é antiga, tá? Mas eu simpatizo muito com todas essas ideias que o partido tem de extinguir esse financiamento injusto. E aí eles falam assim, né, que o financiamento do fundo eleitoral, esses quase 5 bilhões de reais, é para que todos tenham chance, né, de participar da política e tal. Mentira cabeluda, mentira. A gente tem assim, a gente só rastrear e olhar para quem que foi o dinheiro. Tá? O dinheiro foi para quem assim, já ganha lá em cima, tem mais de 10 milhões de patrimônio, aí esse dinheiro do fundo foi para esse povo, não foi para nós aqui, para o pessoal de Piracicaba, pessoas às vezes de outras cidades que estão se lançando na política, não recebem quase nada para participar. Então não é essa história de renovação política, o dinheiro fica lá no partido para que se mantenham os mesmos atores. Né? Nós temos alguns nomes de candidatos eternos à presidência da República, por exemplo, né? Que ninguém entende. Mas por que esse cara sai candidato? Ele sabe que ele vai perder a eleição, tiram sarro dele, ele não tem chance nenhuma, né? E o cara vai lá, ocupa espaço na mídia, vai no horário eleitoral, mas nunca tem nenhum tipo de possibilidade nem de ficar em quinto ou em terceiro, até em sexto, não fica. Fica sempre nas últimas posições.
Porque, na verdade, talvez o interesse não seja ganhar a eleição, né? Exatamente. Tem né? muita gente em outros cargos que pensa assim também, não é? Exato, acho que quando você transforma o processo eleitoral num modelo de negócio, que fala assim, né? A gente estava até tirando uma casquinha outro dia numa conversa de amigos que teve um partido que ele estava com dificuldade de alocar tanto recurso, porque eu como candidato a federal eu posso usar até 3 milhões, alguma coisinha, né? O estadual também 1,5 milhão. Só que você só pode colocar, cada partido só pode colocar um certo número de candidatos, então chega uma hora que bate no teto. E eles tinham tanto dinheiro que não sabia mais onde foi, eles tinham que criar um mecanismo de botar mais uns candidatos para alguns cargos executivos só para poder usar o recurso. Então é muito dinheiro e é desperdício, na verdade, que é uma das pautas que a gente defende no Partido Novo, essa questão do desperdício de dinheiro público. É impressionante como o Estado consegue ser um gastão que escoa dinheiro. Eu, na área médica, eu falo que é uma hemorragia financeira nossa. É, uma hemorragia financeira, exatamente. Olha, é muito sério isso. Realmente a gente fala de corrupção, né, mas tem muitos gastos de dinheiro que são institucionalizados, né? São legalizadas algumas questões absurdas, como essa realmente. Dr. Douglas Coga, candidato a deputado federal, suas propostas principais, uma vez eleito, empossado no Congresso Nacional, na Câmara Federal, o que o senhor pretende levar como principal bandeira? Legal. Olha, é claro que o Partido Novo ele tem uma série de alinhamentos, então já existem alguns projetos em andamento, por exemplo, a questão da simplificação tributária, né, que em vez de fazer esse processo tributário que a gente tem, que massacra a pessoa que está na ponta produtiva, a gente tem que adotar os modelos mais modernos de tributação, como o IVA, né, que é o Imposto de Valor Agregado, para que esse imposto seja distribuído na cadeia sem ter bitributação, né, sem tributar duas vezes alguns processos, alguns atores, algumas pessoas que estão no meio da distribuição de determinado recurso ou serviço ou produto. Né. Temos as questões aí de liberdade, que nós acreditamos nessa questão da liberdade de empreender e tudo mais, então o marco da startup é uma coisa que foi feita pelo Partido Novo. Eu, pessoalmente, eu sou da área da saúde, tenho um diagnóstico interessante com relação ao que a gente tem com relação à saúde, tanto do ponto de vista público quanto privado. Hoje a gente tem pesquisas aí feitas até relativamente recentemente, a gente tem anos aqui que gastamos em torno de 46% dos recursos da saúde foram desperdícios. Desperdício em exames mal realizados ou mal indicados, ou às vezes porque o médico fez um atendimento aqui, o paciente já tinha feito o exame, o paciente não contou, ele não tem acesso, o outro não contou, então ele pede de novo. O paciente não tem obrigação nenhuma de saber aquele monte de exame, se ele já tinha feito ou não sabia se tinha feito ou não, então ele vai lá e repete o exame. Isso no sistema público é uma catástrofe. Né? Porque o paciente, às vezes, ele faz 3 vezes o mesmo exame sem a necessidade. E tem um ano que foi 2016, foi muito importante, 46% foram feitos de forma desnecessária. Você imagine isso dentro de um sistema que já é carente de recursos. Né? Então, essa é uma das grandes bandeiras que nós temos. É defendida já de uma forma institucionalizada pelas associações médicas e temos uma integração, porque os sistemas eles estão lá, funcionam, só que eles não conversam entre si. Não existe nenhum movimento político ou mesmo institucionais de compartilhar informações, por exemplo, como o sistema bancário faz hoje. Né? Então, isso é uma das grandes bandeiras, para que a gente possa aplicar mecanismos de conversação entre os vários sistemas de saúde que nós temos, tanto no público quanto privado, para a gente parar de fazer coisa à toa. Tá? Melhorar um pouquinho essa questão e também melhorar essa questão do processo de distribuição do paciente dentro da cadeia de assistência médica. Né? Então, a gente tem que entender que o paciente está lá, ele vai percorrer como se fosse uma viagem, uma jornada dentro, a partir do momento que ele fica doente, desde a hora que ele sente alguma coisa até a hora que a gente chama do desfecho clínico, que é o resultado final de todas as ações que foram feitas durante o percurso de sintomas, diagnóstico, né, processo diagnóstico, tratamento e acolhimento final. Tá? Então, essa jornada do paciente ela é diferente para cada lugar do Brasil, para cada tipo de paciente e cada contexto social que ele está inserido. O que eu quero dizer com tudo isso? Não adianta eu ser um ótimo médico, prescrever para o paciente que às vezes tem parcos recursos financeiros, o melhor remédio do mundo feito agora que vai custar para ele
R$400 por mês e o cara me ganha R$1.500 por mês. Isso não é medicina. Tá? A gente precisa ter um pouco mais de carinho quando a gente olha para isso. Tá? Então, sistemas de gestão, e aí entra a questão dos sistemas novamente, eu acho que a tecnologia avançou muito, nós da saúde precisamos nos enveredar um pouco mais nessa seara, influenciar os processos legislativos para criar os mecanismos de conversação. Né? Então, isso daí, porque senão a gente vai continuar vendo, né, aquele monte de tonelada de remédio que venceu outro dia no Ministério, em alguma secretaria, você vê lá equipamentos caríssimos comprados, largados ao pó. E isso pode ser estendido para outras áreas também. Né? Educação, recentemente vimos ali livros e livros que não chegaram nas mãos das crianças, né? Ficaram estocados em armários dentro de escolas. Enfim, a gente pode ficar aqui o dia inteiro listando esses absurdos que a gente vê na mídia, fora o que a gente não fica sabendo. Então, sistemas de governança corporativas, né, que já estão muito bem validadas no sistema privado, podem ser aplicados no sistema público. Tá? Não tem essa grande dificuldade. E através de parcerias públicos-privadas. Então, você vê que saúde, ela tem uma solução. Né? O que precisa haver é vontade política e os políticos que estão lá pararem de olhar só para cima e começarem a olhar aqui para o nosso lado, né? Da população, do povo. Então, uma das grandes propostas são essas. Segunda, você quer... Sim, não, pode falar. Eu acho que um outro fator muito importante que nós temos e que poderia ajudar muito, tanto no combate à corrupção, quanto do entendimento do cidadão médio do que acontece na política. Tá? Nós não temos como exigir do cidadão médio que acorda às 5 horas da manhã, pega 2 condução para ir para o trabalho, chega lá, fica na labuta, almoça em 30 minutinhos só, tá? Volta a trabalhar, volta para casa, ainda tem que cuidar da casa, acertar lá, trocar a lâmpada, fazer um monte de coisa, sabe? E ainda tem um médico que fala assim, viu, você precisa fazer exercício físico, né? Eu sei que é complicado. E aí chega o médico também, você não pode comer sal, você não pode comer ovo, você não pode não sei o quê. Pô, o cara não tem jeito, né? Então a gente precisa entender que esse cidadão aí, ele é um cidadão médio. É um cidadão médio que a gente fala, é a maioria do povo brasileiro. Aí a gente fala assim, vamos dar transparência para os sistemas, para os processos do governo. Né? Aí você entra no portal da transparência das cidades aí. Rapaz, sim, eu sou médico, tenho uma formação técnica, eu fico 3 horas para arrancar uma informação daquele negócio lá. É um inferno navegar naquilo. Tá? Isso é falta de transparência. Não adianta você botar na internet um monte de número lá e dizer que é transparente. Eu acho que a gente precisa transformar essas informações que acontecem numa prefeitura, num governo do estado, ou mesmo na Câmara Federal e no Senado, informações que sejam simples para o cidadão entender do que eu pago tanto imposto, esse imposto está indo para tal lugar, esse lugar está usando o imposto dessa forma e esse benefício está retornando para mim. Ele tem que entender, é isso que o cidadão quer saber. Né? E se você deixa um pouquinho, aí a pessoa que quer saber mais, ela pode subir de nível. E aí, se você tem uma transparência mais real do fluxo do dinheiro, né, do dinheiro que vem, do dinheiro que vai e tal, você reduz a possibilidade de corrupção também. Tá? Então, isso é uma das grandes batalhas que eu acho que a gente tem que ter, além de que tem que educar, né, as pessoas com relação a isso. Eu costumo dizer que o mundo é movido por algumas forças primordiais. Uma delas é dinheiro. Tá? O mundo, não adianta, o mundo é movido a dinheiro, a troca de bens e serviços e produtos. Ou seja, eu faço alguma coisa para você, você me dá alguma coisa. Claro que não dá para o cara ficar pagando na forma de, vou te dar um boi. Né? Não dá para fazer isso. Então, a gente inventou o dinheiro para facilitar o transporte e tudo mais. O mundo é movido, sempre foi movido a dinheiro. E aí você tem um bando de jovens, uma molecada aí, que não sabe fazer cálculo de matemática. Quem dirá calcular juros? E aí essas pessoas, esses cidadãos, ficam reféns de pessoas que sabem. E às vezes exploram, né, o cidadão, né, através de mecanismos econômicos, enganando ele, falando que esse jeito é melhor, esse jeito é melhor, mas está ganhando dinheiro em cima da miséria e da ignorância do outro. Então a gente tem que reforçar muito essa questão da educação no nosso país, de uma forma geral, incluindo a educação financeira desde a tenridade de uma forma obrigatória, porque hoje existe, mas ela não é obrigatória. Dando conhecimento já àquela criança e preparo para o que ela vai enfrentar na vida. Né? Perfeito, exatamente isso. Né? E também a questão da cidadania. Tá? É o que eu falo, a gente chega em reuniões aqui, assim, de pessoas, e às vezes reuniões de pessoas muito esclarecidas. Tem uma pergunta que foi feita outro dia pelo nosso candidato a Senado, Ricardo Melão, e eu fiquei surpreso,
porque ele estava no meio de pessoas muito esclarecidas, politicamente envolvidas. Ele falou assim, quem são os 3 senadores da República pelo Estado de São Paulo? Essa foi a pergunta que ele fez. Tá? Só isso, ninguém soube. Rapaz do céu, mas teve uns 2 gatos pingados que levantaram a mão lá e eu sou obrigado a reconhecer que eu só sabia 2. Né? E é interessante isso, porque a gente fica reclamando, né, muitas vezes que o STF está fazendo isso, o STF está fazendo aquilo. Às vezes o pessoal não gosta muito do doutor Alexandre de Moraes lá, eu também tenho minhas ressalvas, eu acho que ele está exagerando. Mas o que acontece? Aí a gente reclama, mas aí de quem você cobra? Você não sabe nem de quem cobrar, você não conhece os 3 senadores, não conhece o nome de nenhum deles. Né? Então é complicado isso. Então a gente precisa trazer um pouco mais de cidadania, fazer as pessoas entenderem mais como funciona a política. Né? Tá certo. Maravilha. Vamos continuar nessa linha, então, de propostas, de novas ideias, a seguir com mais um bloco dessa nossa conversa com o doutor Douglas Coga, candidato a deputado federal. Néder Especial. Apoio Cultural Lax, Portaria e Limpeza. Nesse nome você pode confiar. Alô Piracicaba, alô Brasil, está começando mais um Néder Especial. A Lax acaba de fechar mais uma parceria, não é mesmo, Lucas? Isso mesmo, Rogério. Acabamos de fechar a parceria com Vita Jardins. Iremos atender o condomínio com vários profissionais. Boa, Lucas! Bora então conhecer os postos de trabalho que a Lax fechou aqui no empreendimento. Vamos lá. Fechamos zeladoria, portaria e a parte de limpeza do condomínio Vita. É a Lax, cada vez mais próximo de você. Néder Especial. Apoio Cultural Lax, Portaria e Limpeza. Nesse nome você pode confiar. Muito bem, estamos de volta a mais um bloco da nossa entrevista com o médico Douglas Coga, candidato a deputado federal pelo Partido Novo. O Dr. Douglas falando aqui de propostas, de ideias, de conceitos para o Brasil. E a gente percebe, dentro da linha programática do Partido Novo e dentro da sua fala, não é, uma preocupação muito grande com a conscientização da população brasileira. Mas o povo brasileiro estaria preparado hoje para assimilar um novo conceito de política, de administração pública? É também responsabilidade da população esses vícios que os velhos políticos estão fazendo seguidamente nos governos nacionais, doutor? Acredito que sim. Existe, assim, a gente falar de culpa, né, implica que
a questão da responsabilidade, né? E isso é uma das coisas que o Partido Novo defende, né? A gente precisa ter liberdade, mas ela precisa ser com responsabilidade, ok? Então, assim, em parte sim, em parte não. Acho que o cidadão ele deveria ter uma compreensão melhor de como funciona o sistema de governança política dele, porque são as decisões de Brasília, da Assembleia Legislativa e da Câmara dos Vereadores, que é executada pelo prefeito, pelo governador e pelo presidente da República, que influenciam na vida da pessoa, no indivíduo, né? Impacta diretamente. Então, às vezes a gente vê que realmente as pessoas elas não estão interessadas na política, mas a política ela governa a todos nós, tá? E eu acredito que isso tenha sido um processo de acomodação, até psicologicamente falando, porque você começa a ficar com nojo de política e de políticos, tá? Por causa de todos esses escândalos, corrupção. A gente tem uma imagem muito ruim da política e do político, né? E esse enfrentamento que a gente tem, desse asco que a gente tem com relação a esse assunto, precisa ser algo que precisa ser estimulado à população. Elas estão se envolvendo mais, acredito. Só que eu acho que a busca de informação ainda está muito rasa, muito superficial. As pessoas às vezes têm que entender melhor. O que eu tenho dito para alguns, por exemplo, eu falei daquela coisa do Senado, mas, por exemplo, o deputado federal que você vai eleger nessa eleição. Primeira coisa que você tem que entender, a vaga do deputado federal não pertence ao deputado, pertence ao partido. Tá? É diferente de um cargo de governador, por exemplo, ou de prefeito. Aí esse cargo pertence àquela pessoa, indivíduo, pessoa física. O deputado, ele ocupa uma vaga que pertence ao partido na Câmara Federal. E isso a gente tem que falar de fidelidade partidária, porque às vezes você gosta muito do seu vizinho, que é seu amigo, mas ele tá num partido que às vezes você não concorda, mas ele é seu amigo, você vai votar nele. Aí ele vota nele, ele é eleito, e ele tem que seguir a fidelidade partidária. Ou seja, se a bancada, o partido der um direcionamento de voto, em alguns partidos é obrigatório você votar com o partido. Senão você pode, inclusive, perder seu poder de voto, perder poder de votações internas do partido, inclusive perder mandato. Então existem algumas situações que você precisa olhar para a pessoa que está sendo candidata e eventualmente vai ser eleita, mas olhar quem está por trás, né? Aquela coisa do diga-me com quem andas e direi quem és, né? Então, são pequenos detalhes que as pessoas às vezes não compreendem, né? Eu recebi notícias de amigos meus que estão em outros estados perguntando se podia votar para mim. Falaram, só se você mudar seu título de eleitor para cá, para o estado de São Paulo, porque não tem como, né? A pessoa de Goiânia não vota aqui para o deputado de São Paulo. Nós temos 70 vagas, São Paulo tem 70 vagas na Câmara Federal, tá? Mas o Mato Grossense, por mais que ele goste, me ame, ele não consegue votar para mim se ele não estiver morando por aqui, tá? Então, as regras, elas são complicadas, tem o lance lá do coeficiente eleitoral, tem a questão da cláusula de barreira, enfim, é uma complicação. E uma das coisas, inclusive, que nós defendemos no Partido Novo, e eu particularmente sou muito simpático a isso, é a gente ter uma bandeira lá de trazer o voto distrital misto, talvez seja uma solução equilibrada com relação à nossa representatividade local, porque você pega um deputado federal aqui, na outra eleição que teve, Piracicaba mandou mais de 50 mil votos para fora de Piracicaba, para candidatos lá de São Paulo, lá de outros lugares lá, que nunca tinham pisado aqui em Piracicaba. Nunca tinham pisado. O que eles trouxeram para Piracicaba e região? Nada. Tá? Nós perdemos aí, estava conversando outro dia com um amigo que inclusive está candidato também, ele fez uma estimativa, preciso checar os números, ele falou assim, ó, com esses 3 legislaturas que ficamos sem deputados federais por Piracicaba, a gente perdeu mais de 44 milhões de investimentos que poderiam ter vindo na forma de emendas. Entendeu? Então são essas coisas que a gente precisa ter um olhar mais carinhoso. A CIP recentemente, junto com outras entidades, né, vote para candidatos de Piracicaba. Acho que a gente tem que ter um olhar mais carinhoso para a nossa região. Inclusive teve o caso de um deputado, um outsider, né, um cara super famoso aí da área artística, chegaram para ele e falaram, olha, eu sou da cidade de Piracicaba, o senhor teve ali uma votação expressiva na minha cidade. Ele olhou para a pessoa e falou, não por isso, eu tive essa votação no estado inteiro. Deu um desdém, né? Deu um desdém. Então, assim, pessoas que não têm compromisso. Tem gente que é de outra cidade, mas que tem compromisso com Piracicaba. Mas grande parte desses
que foram bem votados em 2018, realmente teve gente que nunca pisou em Piracicaba ainda, né? Nem com a votação que agora teve, pisou. esse mês aí devem estar pisando por aqui, né? Ah, porque, eles vêm. Ou se não pisar, eles sobrevoam. Doutor Douglas, com relação à questão econômica, reforma tributária está na pauta do Partido Novo? Ah, perfeito. A gente, que nem eu tinha comentado um pouquinho, né? Nós defendemos a questão da simplificação tributária. Tá. Hoje a gente tem um sério problema que é a complexidade tributária. Por exemplo, eu tenho muitas pessoas, eu faço meu próprio imposto de renda. Tá? Então, antes eu deixava para um contador, mas eu quis entender como é que esse negócio funciona. Rapaz do céu, você perde horas e horas e horas em cima do programa da Receita Federal para conseguir lançar tudo direitinho e não ser multado pelo leão. Tá? Também eu sou proprietário de uma pessoa jurídica, né? A Gastrocentro Piracicaba, fiz um jabazinho aqui, né? Tenho vários sócios lá, somos uma empresa bem consolidada já, há 20 anos aqui em Piracicaba. Gastrocentro. Gastrocentro. E o que acontece? Esse aí não dá para não fazer imposto, tem que deixar num escritório de contabilidade e é uma coisa infernal. E eu estou falando só como prestador de serviço, que é mais simples. Eu converso com amigos empresários, assim, que o cara, às vezes, ele tem uma determinada matéria-prima que ele precisa trazer para produzir o seu produto ali. E o que acontece? Ele fala assim, olha, eu até consigo mais barato aqui em Mato Grosso, só que a complexidade tributária é de fenomenal dor de cabeça que ele prefere comprar mais caro em São Paulo, para você ter uma ideia. Né? Então, de tão complicado que é. E pior de tudo, às vezes vem por um processo interpretativo. Recentemente aí tem uma empresa médica, de repente saiu do nada lá que essa empresa estava devendo não sei quantos reais, R$1.000 ali, milhões na verdade, de PIS, COFINS aí para um processo interpretativo lá de trás, entendeu? Aí, assim, são coisas que a gente está muito refém, né? A gente fica inseguro com relação à questão tributária. Além do que as bitributações que a gente fala, né? Então, por isso que o Partido Novo defende a questão do IVA, né? Que é o Imposto do Valor Agregado, que eu acho que é um modelo que as grandes, os países mais desenvolvidos, que estão bem organizados com relação a isso, adotam, né? Aquele negócio do imposto único que foi falado lá, eu sinto muito, acho que a candidata lá, ela precisa... Acho que é se aprofundar um pouquinho mais ali nesse assunto, que é mais complicado do que isso. Né? Aquela que falou que vira onça, né? Então. Doutor Douglas, vamos falar também da questão de corrupção, porque a gente está percebendo que esse debate presidencial, da disputa presidencial, ele tem se pautado, obviamente, em comparações, não é? E nós temos ali algumas situações realmente que são inevitáveis. Não tem como não lembrar a prisão do Lula, as denúncias feitas contra o Lula, toda uma dinheirama que foi detectada, muito que voltou para os cofres, ou muitas coisas que não foram ainda recuperadas, a prisão das pessoas, além do Lula, muitos dos seus ministros, né, presos. Enfim, não dá para dizer que ele não tem culpa, que ele é inocente, e esse debate fica, às vezes, um pouco até áspero demais, né? Porque você tem até boas pessoas com ele, né? Todos os partidos têm pessoas boas e pessoas ruins, eu penso assim, né? Somos seres humanos imperfeitos que fazemos as instituições. Mas no caso do PT tem pessoas boas ali também. Mas infelizmente o Lula realmente ele tem essa nuvem que paira sobre ele. Eu queria uma análise dessa disputa. O Felipe Dávila é o candidato do Novo à presidência da República. E como é que o Novo está vendo esse momento atual do Brasil? O governo do Jair Bolsonaro, não é, eleito justamente, eu acho que foi uma antítese do PT, né? Foi ali para fazer o combate ao petismo. Como é que o senhor avalia esse momento do Brasil? Qual que é a perspectiva hoje que o seu partido, o Partido Novo, pode trazer para esse novo Brasil? Legal. Corrupção é uma das grandes mazelas que o Brasil carrega, tanto historicamente, e a gente está vivendo um momento exatamente
é uma oportunidade, eu estou dizendo, a gente tem uma oportunidade de fazer alguma coisa diferente nessas eleições, tá? É assim, o Lula, eu não vou dispensar saliva aqui para falar de tudo de errado que ele fez, por mais que a gente tenha enxergado ou tido uma percepção de que houve algum ganho social para a população mais humilde, e essa percepção é real, mas isso foi às custas de muito dinheiro desviado, isso foi às custas de muita gente sendo prejudicada, né? E o preço veio depois, né? Então, a gente tem que entender que economia, dinheiro, eles são... interligados. Estão interligados. Não adianta, se você faz uma dívida hoje grande aqui para poder dar um conforto maior, esse dinheiro uma hora vai ser cobrado de você, não tem jeito, tá? E processos de corrupção impedem crescimento, impedem geração de emprego, impedem justiça social, né? Trazem insegurança para o investidor. A gente fala assim, olha, aquele país lá, ele é meio corrupto, né? Eu duvido que alguém aqui realmente tenha segurança de falar, vou investir lá na Venezuela hoje. Tá? É um país que está difícil, né? Vou botar uma grana lá na Colômbia. É difícil, né? Você não confia no lugar. Tá? Então, aí a gente fica aqui a ver navios com relação a investimentos que podem vir do exterior e trazer um pouco mais de riqueza para o Brasil. Tá? Então, sobre corrupção, não tem jeito. Realmente, o governo do PT foi decepcionante. Ele poderia, logo na sua primeira gestão, ele infelizmente ele perdeu uma oportunidade de realmente fazer alguma coisa boa. Passou, fez tudo errado, não dá para aceitar que volte agora e ele fica falando que vai fazer igual, pelo amor de Deus, a gente está perdido se isso acontecer. Com relação ao Partido Novo, nós temos uma chapa completa de candidatos, temos o Felipe Dávila para presidente, temos temos Ricardo Melão para o Senado aqui por São Paulo, temos o Vinícius Poit, que é um deputado, um dos melhores deputados que a Câmara Federal teve para o governo do Estado, e temos mais de 60 candidatos a deputados federais e estaduais aqui na região do Estado de São Paulo. Então, é o que a gente chama de chapa completa, uma nominata muito forte, tá? Para inclusive trazer a questão da regra do jogo do coeficiente eleitoral. Felipe Dávila é um empresário, um cientista político, fundador do CLP, que é de Ciências Políticas, tentando trazer educação política para as pessoas, publicou inúmeros livros, é um cara que entende do negócio. Tem uma reputação ilibada, né, que a gente costuma dizer, ele não está envolvido em nada sujo. Tá? E é uma oportunidade única que esse Brasil tem de sair um pouquinho desses atores empoeirados que nós temos na velha política, não tem jeito. Tá? Se a gente não começar a olhar com um pouco mais de detalhe, estudar melhor, porque o voto, de uma forma ou de outra, boa parte da população vota pelo coração, aquele discurso emotivo, esse aí vai bater nos outros que eu não gosto. A gente não pode pensar de forma combativa. Tá? A política é a arte do diálogo, de eu sentar mesmo que eu não concorde com a pessoa que está do meu lado, eu preciso dialogar com ela para a gente achar o meio termo. A gente não pode ficar dando atenção para os 30% que eu não concordo com você, a gente ficar debatendo isso, brigando. A gente tem que olhar para os outros 70% do que a gente concorda e fazer o barco andar para frente. E essa é a proposta do Novo, ser um partido de diálogo, ser um partido, né, de construção e não ficar... A gente tem que lamber as feridas do passado e andar para frente, fazer o Brasil andar para frente. É o futuro que a gente tem que olhar, das crianças, dos nossos netos. Inclusive, você perguntou por quê, né? Qual dos motivos que faz a gente se envolver na política? Eu sou médico, eu sou bem sucedido, não tinha que estar enfiado nisso. Tá? Mas o que a gente tem de futuro para minha filha, para os meus netos, para as minhas famílias, para os entes queridos, para o meu círculo de amigos que tem crianças pequenas? Tá? Então a gente fala assim, a gente fica assim, alguém tem que ir lá fazer alguma coisa, por que ninguém faz nada? Pô, claro, o povo lá não vai fazer, tem que ir nós. Às vezes é você que tem que ir lá arregaçar as mangas e cortar a grama, não tem jeito. Né? Então esse é o motivo, e eu digo assim, uma das coisas que foi pontual, e foi no começo desse ano, me perdoe se eu estou passando um pouquinho do tempo, mas é uma história importante. Minha filha volta do Canadá, estava fazendo intercâmbio, ficou 6 meses lá sofrendo com frio, com urso. A preocupação dela era urso, não era bandido, hein? Olha que legal. Estava no Canadá, fez um intercâmbio lá, volta para cá e diz assim, pai, eu não quero morar no Brasil. Olha isso, hein? Ela não falou que quer morar no Canadá. Ela falou que não quer morar no Brasil. Ela teve uma outra experiência
Ela pode não querer ficar lá, mas aqui ela também não quer. Porque, olha, prestem muita atenção, viu? As crianças estão ali no celular, às vezes elas estão com aqueles, cada um com uma tecnologia de mão, sentados na mesa, a gente fica aqui, nós adultos, né, por assim dizer, conversando, dialogando, a gente faz uma mesa lá e às vezes eles estão naquele cantinho lá. Não se iludam, esses jovens, eles estão ouvindo o que a gente está falando, viu? E eles constroem uma opinião acerca disso, de como que a gente está, quais são as perspectivas de futuro, e que a gente fica se lamentando demais, às vezes nas reuniões de amigos e familiares, ficamos nos indignando e a gente não dá esperança para as crianças. Então, a minha posição hoje é de abrir um caminho, dar esperança para as pessoas, falar assim, olha, é possível pessoas de bem chegarem lá e serem modificadores, tá? Eu não quero ficar lá para sempre também, eu sou contra esse negócio de ficar reeleição, tá? Eu quero abrir caminho, depois que eu fizer o meu papel, eu volto para ser médico. Tá? Acho que esse é o grande papel, as pessoas precisam trocar de lugar, senão eles começam a ficar lá, acostumar com o bem bom, né? E aí esquecem do povo, aí as pessoas esquecem do povo. Inclusive, queria deixar um recado, né, se você me permitir. Pois não. Esse ano a gente tem um movimento no Brasil chamado 200+. Tá? É um projeto suprapartidário, então não envolve só o Partido Novo, envolve vários outros partidos, de pessoas que assinam uma petição, um termo de compromisso, que o objetivo é trocar 200 deputados federais nessa eleição. Não só do Partido Novo, mas de outros, pessoas bem intencionadas, que assinaram um termo de compromisso de seguir uma certa linha de conduta, tá? De ir a favor da prisão de segunda instância, ir fortemente contra a corrupção, sabe? Todo esse alinhamento, pode entrar no site, lá tem 200+, eu assinei lá, meu nome está lá, tem uma série de outros deputados, candidatos a deputados que também assinaram, e eu acho isso muito importante, muito importante. Dois movimentos muito importantes. Dá preferência para esses candidatos que assinaram 200+, porque tem uma multa de R$100 mil se o cara sair da linha lá. Então, eu quero ver quem tem a calça no lugar aí para fazer isso. Segundo, aqui na região metropolitana de Piracicaba, nós temos que dar atenção para os candidatos que aqui estão, tá? Para a gente realmente ter representação regional dentro das várias esferas de governo, porque senão a gente vai ficar órfão de novo, entendeu? E vamos ficar, às vezes, submissos, aí aparecendo coisas que a gente não quer aqui na região, algumas taxas a mais, e não vem dinheiro para cá, enfim, a gente vai ficar órfão. E essa é a grande mensagem, eu acho, do dia. Doutor Douglas, obrigado pela sua vinda aqui, foi muito boa a nossa conversa, sucesso na caminhada, viu? Muito obrigado. Número 3070, gente, não esquecem. Obrigado, doutor Douglas Coga, candidato a federal pelo Partido Novo, participando hoje desse nosso programa. Nós que estamos ouvindo aí os candidatos e candidatas que estão saindo a essa eleição aos cargos de deputado federal e estadual, representando aqui a região metropolitana de Piracicaba. Obrigado, doutor Douglas Coga. Fique ligado, fique ligada. A gente volta no próximo programa. Fiquem com Deus. Valeu. Alô, Piracicaba, alô, Brasil. Está começando mais um Néder Especial. Néder Especial. Apoio Cultural Lax, Portaria e Limpeza. Nesse nome você pode confiar.